Eu estive uma vez numa missão nos índios, Kaiowás, e lá o bonito para eles era não ter o canino. Então chegavam as meninas, né, nascia muito canino, a gente fala encavalado, mas é apinhado. As meninas vinham pedindo para tirar o canino saudável. Então realmente o paciente busca um padrão que ele vê muito, às vezes, em rede social. Eu acho que tudo começa pela escuta, de saber o que incomoda esse paciente, para que a gente atinja essa expectativa. Que muitas vezes é onde o cirurgião fala assim, não, mas eu quero fazer cirurgia, para que eu tenho que saber prótese? Não vou mexer com prótese. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biclinic Convida, esse espaço onde conversamos sobre saúde, bem-estar e sobre os impactos sobre a profissão que nós escolhemos e tem nos guiado aí diariamente. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que muitos de nós já pensamos e muitas vezes não discutimos. O que é um sorriso bonito? Para conversar sobre este assunto, hoje nós recebemos aqui o Dr. Júlio Bisinotto, que é cirurgião bucomaxilofacial e trabalha conosco também ali na Biclinic, um parceiro de longa data. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Kellen. Para mim é uma honra estar participando aqui desse podcast. Essa iniciativa é fantástica. Acho que o paciente ter acesso a esse tipo de informação por meios digitais é muito interessante. E também agradeço pela parceria com você, a parceria com a doutora Marina, com a clínica. Sem dúvida nenhuma, a Biclinic está hoje no mercado para oferecer o que há de melhor na odontologia e também uma odontologia não só boa de técnica, mas também humanizada. Bom, recebemos também a doutora Marina Naves, que é periodontista, implantodontista e está conosco ali desde o início da Biclinic. Seja bem-vinda. Obrigada, Kellen, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para que a gente possa trocar ideias, bater um papo, para engrandecer as informações, tanto para classe odontológica, mas também para o nosso paciente. Informação é sempre muito importante. Se você se interessa por saúde, qualidade de vida, carreira odontológica, assuntos voltados à área da saúde em geral, comece a nos seguir, curte, comente e compartilhe esse episódio. Informação de qualidade é muito importante para você tomar decisões. Para começar, eu acho legal vocês comentarem como que vocês escolheram essa profissão, a especialização. Bom, eu sempre gostei da área. Eu admirava muito a minha dentista, que era a minha odontopediatra. Achava ela elegante, competente. Então, eu sempre olhei ela com olhos de admiração. Quando eu estava na 6ª série, eu fiz a minha primeira feira de ciências, que eu fui a coordenadora sobre saúde bucal. Então, nós fomos premiados e isso realmente foi um impulso para seguir na carreira. Então, entrei na faculdade já determinada a seguir essa profissão e logo já me identifiquei pela área de periodontia, onde mesmo na graduação já comecei a acompanhar os professores de periodontia e por aí segui e sigo até hoje, tanto na periodontia quanto na implantodontia. Perfeito. Legal. Bom, meu pai é dentista, né? Foi professor aí na faculdade, né? Na Universidade Federal de Uberlândia. Então, desde pequeno, a gente teve muito contato, né? Todos lá em casa, nós tivemos muito contato com odontologia. Então, era muito comum meu pai trazer para casa modelos de gesso, né? Que às vezes era aquela sobra lá da faculdade. E ele trazia para casa e a gente começava a brincar com aquilo, né? Então, acho que começou daí também, né? Ele é um profissional exemplar, sempre foi um grande exemplo aí para todos nós, né? Que estamos na área da odontologia. Aquilo me cativou muito, né? E na graduação, assim que eu entrei na graduação, eu comecei a acompanhar alguns professores da área de cirurgia, me encantei pela área de cirurgia. Então, desde o 4º período, eu já comecei a fazer estágios, principalmente no pronto-socorro odontológico, e também na disciplina de cirurgia, na disciplina também de diagnóstico com o professor Dorigueto. E quando eu estava no último período da faculdade, um amigo meu tinha começado a residência na Santa Casa de São Paulo. E aí ele falou, cara, vem para cá, vem conhecer aqui o serviço. É uma metodologia diferente, né? Na época aqui em Uberlândia ainda não tinha nenhum serviço de residência. Então foi quando eu tive a oportunidade de conhecer também um serviço
vamos dizer, o maior, né? Um serviço grande, Brasil, né? E desde esse momento eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir para lá. Falei, não, eu quero Santa Casa. E Deus foi trilhando o caminho, né? E deu tudo certo. Então, a residência era uma formação de 4 anos, é um pouquinho diferente das formações de especializações que tinha naquela época aqui na nossa região, né? E foi muito bom. Acho que voltei para Uberlândia com uma bagagem muito boa. Que bom, já que você falou do nosso querido professor Vanderlei, que foi meu professor da Marina, seu professor também, né? Eu creio que é uma referência muito importante para nós na odontologia. E eu sempre que eu lembro dele, eu falo que ele é o professor Pardal, porque ele criava, né, estratégias, soluções individualizadas para cada paciente. Inclusive, meu pai, né, foi a primeira pessoa e a única que ele teve coragem, né, de fazer uma prótese, né, com o Dr. Vanderlei. Então, a gente tem muitas memórias boas, né, do seu pai ali na universidade. E eu creio que uma base muito boa da nossa época foi ser formado como clínico geral. Sim. Né? Todos nós tivemos uma formação, o Júlio citou aqui que fez a parte de diagnóstico, né? Mas nós tínhamos uma formação muito grande, né? E muito sólida dentro da universidade para formar excelentes profissionais, né? Não só na especialidade aí que cada um de nós optamos em fazer e muitas vezes inspirado, né? Por professores ou por situações que a gente teve a oportunidade ali de vivenciar durante a graduação, mas é importante, né? Eu sempre falo para minha filha, está fazendo odontologia, lembra que você precisa formar clínico geral, né? Você precisa ter um bom embasamento e cada matéria que está aí na grade científica, ela tem um porquê, né? Sim. Da gente estudar a farmacologia, depois chega lá na frente não sabe qual medicamento que vai medicar, né? E qual que vai ser o efeito daquele no corpo humano. Sim, tá? É interessante você tocar nesse assunto, Kellen, que assim, muita gente fala que os meus casos cirúrgicos, né, geralmente os meus pacientes, eles não têm um padrão, porque é muito comum, quando você segue uma determinada filosofia de tratamento, aquele profissional, ele sempre deixa o incisivo central naquela determinada posição, naquela determinada angulação. E ter uma informação, né, uma formação diferente, como você citou, para mim foi muito interessante. Então, muita gente fala assim, mas como que você definiu a posição do incisivo desse paciente? Eu lembro muito da prótese total. Né? Então, quando eu vou fazer um planejamento de cirurgia ortognática, eu tenho que olhar tudo isso, né? Então, eu tenho que olhar o corredor bucal, tenho que olhar a posição de canino, a posição do canino com a asa do nariz, com a pupila, a inclinação e a posição entre o posterior do incisivo. E isso a gente consegue individualizar para cada paciente, né? E a gente aprende tudo isso lá na prótese total, que muitas vezes é onde o cirurgião fala assim, não, mas eu quero fazer cirurgia, para que eu tenho que saber prótese? Não vou mexer com prótese, né? Então, ter essa formação integral, sem dúvida nenhuma, facilita muito a nossa prática, mesmo se você for seguir determinada especialidade. Né? E é curioso como a gente vai amadurecendo profissionalmente com os anos de trabalho. Quanto mais anos que a gente tem de experiência clínica, docente, né, a área que tiver optado seguir, mais a gente percebe o quão ampla nossa visão tem que ser. E às vezes no começo de uma formação, um recém-formado tem uma visão muito mais limitada, mais específica. E quanto mais a gente avança na profissão, a gente percebe, não só dentro da odontologia e as várias especialidades, como o Júlio está falando, que isso agrega muito ao nosso diagnóstico, tratamento, mas também outras áreas da saúde, como interação com a área médica, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, tudo isso a gente vai amadurecendo e percebendo o quão grande é cuidar do ser humano como um todo. Isso é verdade. Perfeito. E falando então agora um pouco sobre o nosso tema, né, que é o sorriso bonito, que é na verdade, afinal, um sorriso bonito, esse é um tema bastante amplo, né, e com certeza nós aqui, se a gente fosse perguntar o que é um sorriso bonito, para nós é um sorriso saudável. Sim. Mas quando nós falamos que o paciente vem e fala, eu quero ter um sorriso bonito, vocês acreditam que isso está dentro de um contexto cultural, temporal? Olha, eu acredito muito que cada local do mundo tem uma cultura e uma valorização diferente sobre estética. Então, como atuamos aqui no Brasil, quando o paciente chega, eu gostaria muito de ter um sorriso bonito,
ele sempre está pensando em dentes claros, dentes alinhados e às vezes não muito em saúde. E se a gente extrapolar isso para um contexto Europa, em que às vezes a cultura é diferente da nossa, para eles um sorriso bonito muitas vezes é um sorriso que não é tão claro, não é tão alinhado, mas é saudável, é funcional. Então eu realmente acho que essa questão do que é um sorriso bonito realmente precisa ser levada em contexto. O que é estético para o paciente? Então, isso realmente tem relevância, né? Se é a saúde, se é só a beleza. O ideal é que fossem os dois, né? Um sorriso esteticamente agradável, mas também muito saudável. Eu concordo plenamente com a doutora Marina, né? Eu acho que o ideal, né? A cereja do bolo é quando a gente atinge, né? A primeira expectativa do paciente, né? Mas você ter um sorriso saudável e um sorriso bonito, né? É engraçado que, por exemplo, quando a gente vai para a África, né? Em algumas regiões da África é bonito aquelas mulheres com pescoço longo, né? Para a gente já é diferente. No início do século passado, a beleza às vezes eram mulheres um pouquinho mais cheinha. Hoje a gente já tem um padrão de beleza diferente, né? Então isso vai mudar também de acordo com a região em que a gente se encontra e também com o tempo, né? Como você disse. Eu estive uma vez numa missão nos índios, Kaiowás, e lá o bonito para eles era não ter o canino. Então chegavam as meninas, né? Nascia muito canino, a gente fala encavalado, mas é apinhado. E as meninas vinham pedindo para tirar o canino saudável. E eu falava, mas como? É um absurdo tirar um dente íntegro, né? Que não tem cárie. E elas falavam, não, mas olha, minha mãe não tem, a minha avó não tem. Então o bonito na nossa tribo, né? É não ter o dente canino. Então quando a gente se propõe a fazer esse trabalho na área da saúde, eu creio que o nosso primeiro olhar sempre vai ser para a saúde, né? Para aquilo que é saudável em termos de não ter doença cárie, de não ter doença periodontal, de não ter outros fatores hoje que são tão relevantes como erosão ácida. Esse é o nosso primeiro olhar. Mas nós temos visto uma tendência muito grande do paciente que tem, para nós, tudo perfeito, né? Tudo alinhado, e ele mesmo assim chega pedindo uma solução estética. Como que vocês têm lidado com isso? Olha, Kellen, assim, como eu estou na área, né, da cirurgia, principalmente cirurgia ortognática, né? É muito comum, às vezes, o paciente, hoje, com a facilidade que se tem, né, pela presença das redes sociais, celular, selfie, né? O paciente, ele já chega na consulta, e agora ainda mais com as inteligências artificiais, né? Ele já chega com o pré e pós-operatório dele na mão. Ai, nossa, eu gostaria muito de ficar desse jeito. Né? Eu falei, nossa, mas que software que você usou para fazer essa simulação? Não, eu usei a inteligência artificial. Olha, são coisas diferentes, né? A gente tenta explicar e abordar. Até porque eu não posso elevar a expectativa daquele paciente demais, né? Senão posso ter depois um paciente frustrado. E existe diferença, né? Não é só a cirurgia que vai deixar uma pessoa bela, né? Não é só a ortognática, nós vamos ter que trabalhar outras áreas também. Então, o sorriso, né? Fazer, né? Restaurar dentes, né? E eu costumo explicar para o paciente que se eu tenho uma face que morde bem e uma face que respira bem, geralmente ele vai ter uma face harmônica. Então essas três coisas devem caminhar juntas, né? A estética facial, a mordida e a respiração, né? Então, o professor Arnett fala muito sobre isso, né? Um protocolo que ele chama de FAB. A face harmônica, via aérea boa e mordida adequada. A gente tem que tentar casar essas três coisas no planejamento da cirurgia. E eu gosto muito de, mesmo que o paciente chegue com as fotografias dele, eu faço as nossas fotografias, né? E projeto as nossas fotografias.
porque não tem maquiagem, ou eu peço para tirar maquiagem, né? E eu tento diminuir um pouco a expectativa do paciente. Lógico, a intenção é entregar para o paciente o melhor, né? Mas tem várias variáveis que podem interferir nesse daí. E eu tenho visto que com as selfies, né, com rede social, a exigência pelo estético, pelo belo, ela está cada vez maior, né? E as pessoas estão esquecendo um pouquinho da saúde. Teve uma passagem interessante essa semana com a minha filha mais velha. Ela não tem acesso a tablets, redes sociais, então ela está fora desse meio digital. E eu perguntei para ela, filha, o que mais você acha especial em você, uma característica única que você gosta? Ela comentou que são os 2 dentes laterais tortinhos. Ela falou que acha lindo. Então, ela ainda não está exposta a isso, a esse padrão. E eu endossei e falei, é lindo mesmo, filha, você está muito bonita, seu sorriso é muito bonito. Mas uma vez que esse ser humano vai evoluindo, vai crescendo, ela vai ficar exposta a essas redes sociais, né, Júlio, que você tem falado, sobre um padrão, pode ser que ela comece a se incomodar sobre esse desalinho de alguns dentes que hoje ela acha bonito. Então, realmente, o paciente busca um padrão que ele vê muito, às vezes, em rede social. E você perguntou, o paciente chega, né, querendo um sorriso bonito. Eu acho que tudo começa pela escuta, de saber o que incomoda esse paciente, para que a gente atinja essa expectativa. Mas nada tão importante quanto a parte educacional, como nós, profissionais, de mostrar para ele que a estética envolve face, envolve uma estética branca, que é a estética dos dentes, mas também envolve uma estética rosa, que é a parte que é a gengiva. Então, existe essa parte da escuta, mas também a educacional. Então, muitas vezes a gente dedica algumas consultas, exames, para que a gente possa ajudar o paciente também a entender o que é estético, o que dá para melhorar e é indicado melhorar, mas o que já está bom também, é importante o dentista conseguir falar isso para o paciente, para que a gente consiga entregar um trabalho coerente com o que ele quer e também com o que ele precisa. Que hoje existe muito sobretratamentos, às vezes tratamentos desnecessários, justamente por essa falta de diagnóstico e de conversa com o paciente. Nós sempre falamos que nós não somos vendedores, né, de faceta, vendedores de porcelana, né? Nós somos pessoas que promovem saúde. Então, quando a gente alinha esse fator da saúde com a estética, isso é muito importante, que eu, pelo menos, entendo que a gente investe muito tempo desconvencendo o paciente, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que me ligou e falou, olha, a doutora Marina já me convenceu que eu não posso fazer faceta nesses dentes. E muitas vezes já vem com a indicação, né, de um outro profissional ou de outro país que eles nos procuram, e a gente investe um tempo para mostrar o que é saudável, o que é bonito, né? O que ele muitas vezes acha feio, a gente mostra, olha, existem outras soluções. Você pode fazer um clareamento, né? Você pode ter outras soluções. E falando em clareamento, eu nunca esqueço quando o primeiro paciente de 12 anos me procurou pedindo para fazer clareamento. E era uma coisa que na minha época, né, quando eu formei, não era comum, né? A gente começava a fazer um clareamento com 18 anos, né? Não lembro. E olhe lá. Mas quando veio a geração Malhação, onde todos os atores, né, da Malhação tinham os dentes brancos e estudavam numa faixa etária ali dos 14, mas na verdade eram atores que tinham 18, 20 anos, né? Não tinham a idade, era um ator que interpretava um personagem que não tinha a mesma idade. E isso vai influenciando a odontologia, né, no decorrer dos anos. Eu imagino que você hoje, Júlio, na área da cirurgia ortognática, o alcance também é muito maior do que quando você iniciou o trabalho. Ah, sim, com certeza. Assim, só voltando rapidinho, né, o que a doutora Marina falou, que você falou também da faixa etária, né? Essa semana eu discuti o caso com uma dentista, né? E ela trouxe para nós um paciente de 13 anos de idade e um sorriso lindo, bonito, infantil, né? Mas disse que a menina não queria dançar com ele, quadrilha, porque o sorriso dele não era bonito, né? E porque os dentes eram um pouquinho amarelinhos. E aí a mãe ficou super preocupada, né? Então eu acho que isso também envolve o que a gente faz em casa, né? A sua reação foi fantástica com sua filha,
Imagina se você planta essa sementinha, que o dentinho tá ali fora do lugar, ela já ia chegar na escola, né? Hoje o efeito comparativo, né, interpessoal é muito alto. Então, bom, pelo menos eu com 13 anos não sabia nem o que era dançar, né, Kelly? Então... eu sou da época, eu tava lembrando ontem que a Glória Pires, que era a atriz mais bonita da nossa época, ela tinha um sorrisão gengival, né, mostrava muita gente, e tinha diastema, né, o espaço entre os dentes, e era bonito, né, e hoje, quantas vezes ele senta na cadeira, você já fala, nossa, tem que fechar esse diastema, tem que pôr aparelho, e muitas vezes aquilo é uma identidade familiar, né? O avô, o pai, o filho tá na terceira geração ali que tem uma identidade, todo mundo olha e vê aquele dentinho ali e acha bonito. Então, o que é bonito para uma pessoa pode, no seu olhar, né, ser diferente, mas não significa que é feio. Sim. Com relação à busca, né, pela cirurgia ortognática, realmente a gente tem visto aí uma diferença, né, de procura, porque o acesso também à informação está mais fácil, né? Antigamente era muito comum um paciente, e até hoje tem muito, a grande maioria, se eu pensar, acho que no meu consultório, lá no consultório, acho que 95% dos pacientes que vão para a cirurgia ortognática são casos de retratamento ortodôntico. Então é paciente que já usou aparelho 1, 2, 3 vezes, até 4 vezes, né? E com a melhora dos planejamentos da cirurgia, com as melhoras que a gente vem tendo, né, do pós-operatório, os pacientes eles estão aceitando melhor também esse tipo de tratamento. E o profissional também, né? Quando nós começamos faculdade, uma cirurgia ortognática, o paciente tinha que ficar 3 meses de repouso, né? E aproveitando o gancho aí para você já contar para nós, porque recentemente você fez, foi o paciente da cirurgia ortognática e não foi por indicação estética, né? Não foi por queixa da Joyce. Não. Conta para nós aí paciente, como que né? foi Eu já a sua estava experiência. casado, 2 filhos, então não precisava... Como é que é estar do lado de lá? Pois é, Kelly, assim, eu me surpreendi com a recuperação que eu tive, de verdade. Achei que a minha recuperação foi muito boa. Acho que o fato de entender todo o processo colabora muito, né? Então, eu sabia o que eu tinha que fazer, o que eu não podia fazer, né? Então, eu segui bem à risca o que eu oriento os meus pacientes fazerem. E eu achei que a minha recuperação foi realmente muito boa. Eu operei porque o ano passado, a minha esposa começou a reclamar um pouquinho de ronco. Você está roncando um pouco. Aí foi 1 vez, 2 vezes, né? E ela falou assim, vamos fazer uma polissonografia? Eu falei, vamos. Fiz a polissonografia, nunca tinha feito. Fiz a polissonografia e durante o exame, eu tive, né, minha apneia deu apneia moderada, dá 18,6 episódios. E o que me assustou foi que durante um desses episódios, a minha saturação caiu a 78 e minha frequência subiu a 225. Nossa. Então, nem correndo, minha frequência cardíaca chega a isso. Então, eu assustei, fiquei preocupado, né? E aproveitando, eu tô jovem, né? 44 anos, tô novinho. Eu falei, não, deixa eu operar agora. Hora, né? Tá na hora de operar, né? Passou da hora. Eu sempre tive queixa estética, assim. Eu era um paciente face curta, né? Eu tinha falta de projeção da mandíbula, principalmente. Eu falei, vamos embora, vamos na verdade foi uma necessidade mesmo. Exato, assim, né? Exato. E até o momento, né, assim, eu tô com menos de 3 meses de pós-operatório, o adequado é eu aguardar aí 3, 4 meses para repetir a polissono, mas eu já senti uma diferença grande, né, da qualidade do meu sono. Não tinha tanta queixa, eu sou muito ativo, sempre fui, eu acordo cedo, mas eu senti uma diferença, principalmente com despertares durante o sono. Era muito comum, eu pelo menos 1 vez à noite eu acordar. Às vezes precisar ir ao banheiro, agora não.
Eu deitei, eu acordo na hora que tá É o planejado. sonho de muita gente. Das mulheres 40 mais Das também. 40 mais. Marina, falando um pouco sobre o que é o sorriso bonito na sua área, que é a periodontia, a maioria das pessoas pensam que o bonito é dente. E aí a gente traz soluções aí de clareamento, facetas que nós já falamos aqui. Porém, você já citou da estética vermelha. Como que a periodontia atua também, né, mudando esse sorriso, trazendo um olhar, né, para um sorriso aí mais bonito, trabalhando nessa estética vermelha? Eu sempre falo para o paciente que a periodontia é o alicerce dos dentes. É tudo que está ao redor. Então, que isso contempla osso, gengiva e o ligamento que une esse dente ao osso. Então, muitas vezes, quando o paciente sorri, a gente citou a Glória Pires, ela tinha uma exposição de gengiva provavelmente maior do que 3 milímetros. Então, se a gente tem uma exposição ao sorrir de mais do que 2, 3 milímetros, geralmente isso é desconfortável esteticamente, a depender da característica do paciente. Então, muitas vezes, o dente das pessoas são mais curtos porque esse dente acabou não erupcionando, não saindo de dentro da gengiva de uma maneira adequada. Então, a gente pode corrigir isso por meio da cirurgia gengival, eliminando excessos de gengiva para expor um dente que estava escondido. Então, são cirurgias muito previsíveis, tranquilas de serem realizadas, um pós-operatório também muito satisfatório e que o paciente já tem um resultado praticamente imediato de um dente que era curto, uma gengiva em excesso, poder refazer esses contornos. Além de dentes curtos, também essa parte dessa estética gengival também trabalha com o alinhamento desses contornos gengivais. Então, muitas vezes tem pessoas que falam, olha, eu tenho um dente menor do que o outro. Na verdade, é um excesso de gengiva. Então, se a gente faz de novo esse alinhamento, e que não é um alinhamento igual os arcos da Lapa do Rio de Janeiro, a gente tem um estudo, obviamente, do que é mais estético para homem, para mulher, de acordo com o tipo facial, tudo isso vai colaborar com o sorriso do paciente. E eu explico sempre para o paciente, existem várias causas para esse sorriso aparecer muita gengiva, né? Muitas vezes é ósseo, outras vezes é muscular, outras vezes a causa é dentária. Então, o importante é o diagnóstico, que eu recebo muito no consultório. Geralmente, muitos pacientes me procuram novamente como um segundo trabalho, dizendo que já foram em outro dentista, já realizaram essa cirurgia gengival para tirar o excesso, mas a gengiva cresceu novamente. Então, eu sempre explico que a técnica é importante e o diagnóstico, para que a gente possa realizar o procedimento de uma maneira estável e não tenha esse desconforto de voltar a um resultado. Eu mesmo fui sua paciente. Sim. Tinha um dente maior que o outro e pude fazer, né, essa cirurgia, essa plástica gengival, e o resultado eu amei, né, o pós-operatório, o filho, o marido, né, porque somos pessoas grandes com dentes pequenos, né, então também traz uma certa desarmonia. Sim. Quando olha no espelho, né, de você ser uma pessoa de 1,90 m com um dentinho do tamanho da mãe, né, que mostra a nossa miscigenação aí no Brasil. E como isso também, né, traz um resultado muito satisfatório, mudando apenas a parte vermelha, né, sem a gente precisar trabalhar ali, acrescentando, removendo o elemento dental. Sim, exatamente. Principalmente pacientes muito jovens, geralmente têm um excesso de gengiva que pode incomodar. Então, é um procedimento muito seguro, que mantém a biologia de tudo que está lá. Então, realmente é um procedimento que vai auxiliar nessa estética, ainda mantendo a integridade e a saúde de todas as estruturas bucais. Muito bom. Vamos mudar um pouco de assunto e falar agora sobre o mercado odontológico. Nós sabemos que o Brasil hoje é o país que tem mais dentistas no mundo, em torno de 400 mil dentistas, e a cada ano nós vemos a abertura de novas faculdades, né? Quando nós formamos, Uberlândia tinha só a UFO, depois começou aí uma faculdade particular, hoje nós já temos 5, né? Faculdades aqui em Uberlândia. E como que vocês veem esse mercado atual? Pode começar. Bom, eu enxergo que hoje a gente vive de fato um excesso de egressos. Então, nós temos muitas faculdades, então muitos novos cirurgiões dentistas sendo lançados no mercado, muitas vezes com uma preparação ainda
complexa para que eles logo iniciem ao trabalho com confiança e segurança. Então, muitos desses profissionais vão procurar estágios, cursos para se preparar melhor. Outros vão precisar, pelos caminhos da vida, a já procurar algum trabalho. As faculdades do Brasil são boas, o ensino é bom. A odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo. Não à toa nós temos, né, Júlia e Kellen, muitos pacientes vindo de fora para tratar conosco. Sim. No entanto, esse mercado saturado de tantos dentistas faz alguns dentistas a procurarem caminhos mais curtos. E o que eu vejo hoje nessa geração de novos dentistas é o imediatismo. Muitos olham para nós que temos 20, 30 anos de formado, já querendo alcançar talvez tudo que a gente percorreu. Então esse imediatismo deixa eles ansiosos e talvez escolhem também uma maneira de trabalhar mais rápida, que talvez ainda não tenham tanto embasamento de estudo. Aventureiros, exatamente. Então, e a gente também, em contrapartida, olha esses jovens também com essa habilidade que já vem nata de redes sociais, videomakers, né? Então, tudo isso são... Se vendem muito fácil. Se vendem muito fácil. São contrastes que hoje existem na profissão, mas eu vejo um mercado saturado, mas na minha visão existe espaço para quem quer atender bem, para quem estuda, para quem se propõe a fazer uma odontologia responsável. Não é fácil, porque demanda tempo, né? Mas eu ainda enxergo que há espaço para dentista responsável, para ser um dentista de confiança do paciente, principalmente um dentista que tem uma boa integração com as outras especialidades. Perfeito. Acho que demanda tempo, demanda investimento, Sim. né? É uma coisa que a gente vê muito ali na clínica, né? Todos os profissionais estão sempre se atualizando. Não é porque... não puxando o saco para a Biclinic, mas eu tenho por mim que os melhores profissionais da cidade estão ali. E você vê, né? A gente vê que todos estão sempre procurando melhorar. E é diferente desses alunos que hoje estão entrando, né? Desses egressos que estão chegando no mercado. Ele está interessado em fazer um curso online, né? Não tem prática. Então, é um caminho que talvez seja mais rápido, mas também mais difícil, né? A chance de falhar é maior. Então, buscar uma formação sólida, ter um mentor que realmente vai te ensinar e pegar na sua mão no início da profissão é fundamental. O que chama muita atenção é que, a maioria das vezes, ele vai sair trabalhando, ganhando menos do que ele pagava na faculdade. Então, isso já é uma frustração. Sim. E aí vem essa questão do imediatismo. Eu tenho que ganhar dinheiro e essa colocação no mercado, né, odontológico inicial, ela é muito complexa, né? Eu vejo isso assim porque o investimento hoje para você montar um consultório é um investimento muito alto para você iniciar um trabalho. Exato. Então, muitas vezes vai ter que trabalhar com outras pessoas que não valorizam também esse dentista recém-formado e vira um ciclo muito vicioso, né? De frustração, de querer se aventurar a fazer aquilo que ele ainda não está preparado a fazer, porque ele precisa ganhar um dinheiro ali daquele mês, né? E isso me chama muita atenção, porque esses dias eu estava lá assistindo um vídeo no Instagram e vi o vídeo de um médico que é recém-graduado em Goiânia, que ele fez uma brincadeira, mas ele pegou e foi vender pamonha numa tarde, né? E ele viu que ele ganhava mais dinheiro vendendo pamonha em 4 horas do que o valor que ele ganhava fazendo um plantão de 12 horas. Sendo que vendendo pamonha ele não tinha risco. E trabalhando 12 horas, ele escutava 50 pacientes. Atendia paciente, corria risco de vida, né? Então, assim... muitas vezes essa busca pelas redes, pela monetização, né, de uma rede social, por outras coisas, então ele se prepara muito bem, né, como um ator para encenar, mas na hora que precisa dele efetivamente, né, entregar o trabalho, a gente vê que não tem essa entrega. Exatamente. E a odontologia, como você falou, é uma profissão muito cara. Existe um investimento alto a ser feito de tempo pós-formado, de estudo. Então, realmente, se você quer ser um bom profissional, vai precisar
dedicar muito estudo. São muitos anos de especializações, cursos de imersões, pós-graduações, e isso demanda muito tempo e investimento financeiro, mas também para atuar é uma profissão muito cara. Então é o que você comentou. A pessoa, quando é recém-formado, às vezes não tem tanta condição de ter uma boa estrutura, uma estrutura correta, com bons equipamentos para trabalhar, e acaba sendo vítima desse mercado que é complexo pela demanda de profissionais que tem, que são muitos. Em contrapartida também, os profissionais, às vezes, já com muitos anos de formado, mas que não estudam, não se atualizam mais, também é uma outra, a gente pode dizer, uma outra dor na carreira e na profissão, porque a atualização, né, Júlio, como você comentou, a odontologia sempre avança, a ciência avança, Sim. e a gente tem que estar sempre em constante estudo, constante aprendizado. Então, um dentista que parou, ele não vai evoluir na profissão igualmente. Sim. É isso daí. Um fato importante que me veio aqui à memória quando recentemente nós fizemos uma pesquisa aqui na cidade de Uberlândia e observamos que mais de 80% dos profissionais da área de odontologia não cobram a consulta do paciente. Então eu falo que isso é como se fosse uma cultura bem antiga, né? Eu já estou com 28 anos de formado, seu pai está com... 50 anos. Ele foi na turma de 50, né? Eles fizeram ano passado 50 anos. 50 anos. E como que muitas profissões evoluíram, né? Esses dias eu conversei com a Marina, ela levou as cachorrinhas dela na veterinária para fazer uma limpeza. E o veterinário atende o seu cachorrinho sem cobrar uma consulta? Jamais. Não atende. Você vai no fisioterapeuta sem cobrar uma avaliação? Não vai. Você vai no psicólogo para ele conversar com você e fazer uma avaliação, para ele dar uma olhadinha? Não vai. Algum médico, você conhece algum que vai te atender sem cobrar uma consulta? Então, assim, eu entendo que o fato dessa cultura, ela tem que começar primeiro em nós, profissionais da odontologia. Como nós estamos falando mercado, a primeira pessoa que tem que se valorizar somos nós mesmos. Sim. Valorizar anos de estudo, de conhecimento, para que você dê um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai ser a direção para tudo que você vai conduzir durante o tratamento. Vocês concordam com isso? Sim, perfeito. Eu acho que essa primeira avaliação, esse primeiro contato, ele é fundamental, né? E demanda tempo, demanda, vamos dizer, dinheiro, né? Porque uma boa avaliação, você precisa sentar o paciente na cadeira, além de fazer uma boa anamnese, né? E ver o que o paciente quer, sentar o paciente na cadeira e avaliá-lo, né? Não dá para olhar a radiografia e passar um orçamento. Não tem como, né? Não é sobre isso, né? Passar um orçamento. É. Então, só para a estrutura estar funcionando e receber esse paciente com uma biossegurança adequada. Isso. E, além disso tudo, tempo para você despender a esse paciente, realmente ele tem um custo. E, além disso, toda a bagagem de estudo, conhecimento, experiência para oferecer um diagnóstico confiável. Então, no nosso olhar, seria praticamente impossível não cobrar uma consulta em qualquer área, né? Como você comentou, Kellen. Fisioterapeutas, veterinários, médicos, dentistas também. Mas, culturalmente, o dentista ainda a gente percebe alguns colegas que não cobram a consulta. Não sei como eles fazem. Porque eu falo, é inadmissível você pensar em uma consulta que não tem uma anamnese. Sim. E você não tem nada anotado do que o paciente falou, do que é a queixa dele, né? Que nós começamos aqui falando do que é ou não um sorriso bonito. Qual é a sua queixa? O que é bonito, o que é feio para você? Então, assim, quais são os seus hábitos alimentares? Quais são a sua história médica? Então, se aventura, né? Tantas intercorrências que a gente tem, né, Júlio, na área da cirurgia, porque as pessoas não perguntaram se o paciente tem diabetes, se é cardiopata, se toma algum medicamento que dá alguma interação. Então, eu creio que nós precisamos voltar para aquilo que é o básico, a importância do diagnóstico. Né? Tudo que nós fazemos aqui, ele começa por esse momento que é o diagnóstico. Sim. Exatamente. Qual conselho vocês dariam para quem está começando na profissão? Qual especialidade seguir? Olha, Kellen, eu acho que se eu pudesse, né, diz que conselho a gente não dá, né? Se fosse bom a gente vendia, né? Então, mas assim, eu acho que pelo menos eu procuro orientar, né, os estagiários que estão lá comigo, experimente todas as especialidades, né?
eu acho que a faculdade, ela te dá essa oportunidade. Então, vai na Endo, vai na Pério, acompanhe, né, profissionais, às vezes, num serviço de saúde pública, né? Então, tenha contato com todas essas áreas da odontologia antes de definir o caminho que você quer seguir, né? A gente entra na faculdade sem saber o que a gente vai realmente encontrar para frente, né? Eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer prótese e me apaixonei por cirurgia, né? E no 8º período eu já tinha certeza que eu queria fazer cirurgia. Cheguei a receber uma bolsa de especialização de prótese. Falei, não, você vai fazer o curso de especialização de prótese. Falei, não, eu não quero prótese. Mas seu pai é protetista? Falei, não tem problema. E era o melhor curso na época, né? Era o de prótese aqui em Uberlândia. Era o curso excelente, né? E assim, como meu pai já fazia parte, seria o caminho mais fácil? Com certeza, né? Mas não era aquilo que enchia os meus olhos, né? Então, estudar o que a gente gosta todo dia é muito mais fácil. Né? Então, eu acho que para quem está começando a graduação, comece desde o início a enxergar todas as áreas da odontologia e não só as áreas clínicas, né? Mas também as básicas, farmaco, anatomia, anestesiologia. Muita gente me pergunta assim, o que você faz de diferente na anestesia? O paciente falou que não sentiu dor quando você fez anestesia. Eu não estudo só cirurgia, eu tentei entender, e outra, anestesia todo dentista tem que fazer. Então, você fazer uma boa anestesia é fundamental, né? E é aquilo que vai... É o sucesso do procedimento. Se o paciente não sente dor, o procedimento pode até demorar. Mas se ele não sentir dor durante o procedimento, ele já vai ficar feliz. Né? Então, existem trabalhos que mostram isso, né? A primeira coisa que, se você vai fazer uma pesquisa de mercado, a primeira coisa que o paciente fala que olha num bom profissional é se a anestesia dele é dolorida ou não. Né? Então, tem um artigo vamos estudar mais, né? Tem um artigo do professor Malamed, né? Que ele fala sobre isso. Ele coloca cinco variáveis que o dentista... Por que o dentista escolhe determinado profissional? E a primeira é a anestesia. A segunda é a recepção. Secretária. A técnica vem em quarto. Né? Interessante. É por isso que às vezes a gente vê na boca dos nossos pacientes algumas vezes assim, nossa, como fizeram isso aqui na boca do paciente? Né? Então, a confiança talvez seja o mais importante ali. Mas eu acho que seria isso. Tentar enxergar todas as áreas da odontologia no começo. Se eu pudesse dar uma dica, seria exatamente isso. Se permitir vivenciar diversas áreas. Vivenciar mesmo, com o coração aberto, tentar entender cada área. E a odontologia é uma profissão tão grandiosa nas áreas. Então, ela tem a vertente clínica, mas muitas vezes não é só essa. A pessoa pode trabalhar como docente, a pessoa pode trabalhar como pesquisador e cientista, pode trabalhar dentro de uma fábrica, numa indústria de implantes dentários, produtos odontológicos. Então, é uma profissão que tem diferentes vertentes. Para uma pessoa que está na graduação, o ideal seria que ela observasse profissionais no mercado para ter inspirações. E se você pudesse se aproximar dessas inspirações, seria o ideal, para que você visse realmente o que pode ser feito. Eu digo isso porque na minha vida da carreira, obviamente, eu sempre estive no consultório, na clínica, atendendo pacientes, mas também estive na outra vertente, como docente, como pesquisadora, no doutorado, pós-doutorado. Fui convidada a trabalhar numa empresa de implantes no setor de pesquisa e desenvolvimento. Também tive proximidade com isso. Então, de fato, isso abriu muito meus olhos de quão grande a odontologia pode ser. E dessa maneira, o aluno podendo ver profissionais que se inspirem,
em diferentes áreas, ele consegue também ver as afinidades. Cada um tem afinidade diferente. Alguns para cirurgia, outros para diagnóstico e estomatologia, outros para prótese, outros para pesquisa, outros para docência. Então, é importante ter essa visão geral. E o que vai fazer o profissional ser um bom profissional não é só a graduação, mas o interesse em si, aprofundar e estudar o máximo possível naquilo que ele se propõe a fazer. Sim. Então, um bom caminho é estar perto de gente boa. Exatamente. A Biclinic tem um projeto já há alguns anos, e o Dr. Júlio também, de receber estagiários. E nós somos de uma época que o estágio ele era observacional e gratuito, né? A gente não tinha nem essa bolsa hoje, que é uma parceria que foi liberada aí pós a pandemia, né? Esse estágio remunerado pelo MEC e também é autorizado pelo Conselho Federal de Odontologia. E eu falo, gente, algum dia alguém abriu essa porta para nós. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar excelentes profissionais, né? Eu falo, a Biclinic hoje, ela é neste modelo, porque eu tive uma abertura lá do Dr. Bob Coachman em São Paulo, de me receber como estagiária depois de 20 anos de formada, né? Então, eu fui também estagiária de alguém que abriu uma porta para que eu pudesse observar como era a gestão de uma clínica multidisciplinar. E nós temos o privilégio de poder estar ali juntos, né? E falar sobre um paciente, discutir um caso clínico com diferentes especialistas, né, de excelentes formações. E o estagiário viver nesse mundo, para ele é muito rico, né? Ele ter essa oportunidade de acompanhar uma discussão, entender como que ninguém sai 100% seguro. Tanto que até hoje nós estamos estudando. Até Sim. hoje nós estamos buscando aperfeiçoamento. Então, assim, olhe quais são as suas habilidades e quais são as suas deficiências. E corra atrás, né? Nós estamos correndo atrás até hoje, né? E estamos com alguma dúvida aí da odontologia do sono, faz um curso. A litose, faz um curso. Porque a odontologia, ela está em constante crescimento e a ciência não para. Então, esse é o nosso conselho, que você ande com gente boa, né? Busque um lugar aí para que você possa também crescer. Perfeito. Lembrando que o que discutimos aqui é de caráter informativo e que o paciente precisa sempre ser acompanhado por um profissional da saúde. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Marina e do doutor Júlio, de ter essa oportunidade aqui, de ter um espaço onde nós falamos sobre odontologia, reflexão aí sobre as histórias, trazer bons conselhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de agradecer, Kellen, a oportunidade de estar aqui para que a gente possa conversar e espalhar conhecimento, ideias para o máximo de pessoas possível com conhecimento de qualidade e te parabenizar pela iniciativa, que tudo que você se propõe a fazer é com competência, é com coração, são com todas as qualidades que a gente conhece. Então, parabéns pela iniciativa. Para mim, uma honra estar aqui. Com certeza. Eu acho que, assim, agradecer pelo convite, né, Kellen? Acho que apesar da gente estar ali, né, no dia a dia sempre juntos, mas numa correria muito grande, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa também do paciente nos conhecer, né? E ter um primeiro contato com a gente, né? Às vezes a gente está ali atrás, vamos dizer, no backstage da clínica, né? E o paciente, ele tem um pouco de receio, né? De estar chegando e conversando com a gente. E lá na Biclinic não tem disso, né? Lá nossas portas estão sempre abertas e mais esta oportunidade, né, com esse podcast, com certeza vai enriquecer ainda mais o conhecimento que a gente pode transferir para os nossos pacientes. Parabéns pela iniciativa. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com seus amigos e familiares e continue nos seguindo, acompanhando os próximos episódios do Biclinic Convida.